eu quero convidar os irmãos a abrirem comigo em 1 Pedro, capítulo 3. Estamos estudando 1 Pedro aos domingos, né? E hoje nós chegamos aqui no capítulo 3, versos de 18 a 22. Nesse momento, quero convidar você a ler comigo só o verso 18, mas deixe sua Bíblia aberta, que nós vamos passear até o final, né? Até o versículo 22. Vamos acabar o capítulo 3 hoje, se Deus quiser. Todos encontraram? Amém? 1 Pedro, capítulo 3, verso 18. Diz assim: Pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Até aqui vamos orar. Ó Deus, obrigado pela Tua palavra que temos diante de nós. Ela é o alimento para a nossa alma, ela é o direcionamento, a luz para os nossos pés aqui. Ela é o nosso consolo, Senhor. É aqui que encontramos as palavras de vida eterna que tanto precisamos. E te pedimos hoje que, Senhor, abra os nossos olhos, os nossos ouvidos, nos faça atentos ao que a Tua palavra nos diz. Abra o nosso coração para receber essa palavra, para responder a ela com a nossa vida. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, meus irmãos, eu quero começar aqui falando para vocês o que Martinho Lutero disse certa vez sobre esse texto. Lutero disse o seguinte: esse é um texto maravilhoso, essa porção que vai do verso 18 até o verso 22, especialmente os versículos 19 e 20. Ele está pensando nisso. Ele diz, esse é um texto maravilhoso e talvez uma das passagens mais obscuras do que qualquer outra no Novo Testamento, de modo que eu não sei com certeza o que Pedro queria dizer. O que temos aqui diante de nós é um texto difícil de entender, tá? Mas desde Lutero até os nossos dias, nós tivemos muitos avanços na pesquisa, né, dos textos originais, muitos avanços na área teológica, de modo que hoje nós nos encontramos com mais ferramentas até para investigarmos o que esse texto aqui nos ensina. Embora até hoje, definir exatamente o que Pedro queria dizer nos versos 19 e 20 é ainda matéria de controvérsia. Apesar de tudo isso, de termos aqui um texto difícil, eu penso que nós podemos retirar daqui pelo menos 6 lições para a nossa vida sobre a questão da salvação. Então, o tema da nossa mensagem hoje será exatamente esse: lições sobre a salvação. E a primeira das lições que nós vamos encontrar nesse texto sobre salvação é exatamente para quem era a salvação. Salvação para quem, ok? E o verso 18, ele nos diz o seguinte: pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele sofreu pelos pecados. Ele era o justo, ele sofreu por injustos. Para quem é a salvação? A salvação é para pecadores injustos, pecadores rebeldes contra Deus, pecadores que viveram rejeitando a sua graça durante toda a sua vida, até o dia em que tiveram um encontro com Ele. É preciso, portanto, irmãos, primeiramente entendermos, se nós de fato olhamos para Cristo como Salvador, olhamos para o que Deus oferece como salvação, é preciso primeiramente entendermos quem nós somos. E entendermos e concordarmos com Deus que nós somos pecadores. Somos pessoas que viveram em rebeldia contra Deus, fazendo aquilo que não era agradável a Deus. E então, só então, quando entendermos essas verdades, não apenas intelectualmente, mas entendermos realmente do mais profundo do nosso coração o que significa sermos pecadores e merecidos, né, e merecedores da graça de Deus, é que nós vamos olhar para o Senhor e poder confiar nele como o grande Salvador que nós precisamos.
a menos que entendamos que somos pecadores injustos, não vamos entender que temos um Salvador para nós. Por isso, você não pode ter diante do Senhor a postura de alguém que se acha mais ou menos pecador. Não, eu sou pecador. Entendi isso, sou pecador. Mas assim, tem um pessoal que é mais pecador do que eu. Eu sou assim, mais ou menos pecador, né? É como uma vez, quando eu fazia faculdade de educação física, eu discutindo com um amigo que se dizia ateu, né? E eu dizia assim, cara, tu é pecador? Ele disse, sou pecador, todo mundo é pecador, né? Eu disse, quem foi que disse que você era pecador? Aí ele entendeu, né? Se eu sou pecador, estou pecando contra alguém, né? Disse, não, sou pecador não. Entendi, agora mudei, não sou mais pecador, né? Mas nós precisamos entender principalmente isso. Eu sou um pecador e eu não sou melhor do que os outros, eu sou tão pecador quanto os outros pecadores. Isso significa que eu preciso tanto de salvação quanto qualquer um. Tanto de salvação quanto aqueles que eu repudio como os mais miseráveis dos homens. Porque às vezes nós nos comparamos com outros pecadores, olhamos e dizemos assim, tudo bem, mas aquele camarada, aquela pessoa que fez aquilo, que viveu assim assado, aquele não tem jeito, aquele é pecador demais. Então isso significa o quê? Que eu não sou tão pecador assim, né? Mas quando o apóstolo Paulo foi falar de si mesmo, ele disse, pecador, dos quais eu sou o principal. Eu sou o principal, sou o maior dos pecadores. Será que você se considera mais espiritual, mais santo, mais convertido, mais crente do que o apóstolo Paulo? Se não, e ele era o pior dos pecadores, então você não pode se achar melhor. Infelizmente, muitas vezes, nos comparando com os outros, nós perdemos de vista que o padrão para as nossas vidas não são os pecados dos outros, é a palavra de Deus. E quando nos comparamos com a justiça de Deus, aí sim nós começamos a perceber quem nós somos. Pecadores, carentes de salvação. Porque não atingimos o padrão. Não vivemos a vida santa que Deus esperava de nós, pecadores. Precisamos de salvação. Precisamos que Ele faça algo em nosso favor. E aí, nos comparando com os outros, muitas vezes nos encontramos na mesma posição daquele fariseu que entrava ali, olhava para o publicano e dizia, ó Deus, muito obrigado, porque eu não sou que nem esse publicano pecador aí, né? Muito obrigado, Senhor, porque, assim, né, eu estou tirando umas notas aí, tá certo, não tiro 10, mas eu tiro 9,5. Somos pecadores e só quando entendemos isso, podemos encontrar em Jesus o Salvador que nós precisamos. Quando somos sinceros na nossa autoavaliação e percebemos quantas coisas encontramos nas nossas mentes, nos nossos corações, nos nossos desejos, quantas vezes fazemos, falamos ou queremos aquilo que Deus abomina e rejeita. Ah, se pudéssemos, irmãos, se pudéssemos colocar diante de nós a realidade que nós teimamos em esconder de nós mesmos. Eu não sei quantos assistiram aquela série da Marvel, do Loki. Quem assistiu a série do Loki? Pouca gente, né? Vocês não são da Marvel não, né? São da DC. Mas tem um negócio interessante, quando ele entra lá, num determinado local, tudo que ele fala aparece imediatamente escrito numa folha de papel. E ele tem ali um registro com tudo que ele já disse na vida. Irmãos, se pudéssemos ter diante de nós tudo que a gente já pensou, como nós perceberíamos com clareza quão necessitados somos de um Salvador. Quão necessitados somos de um Salvador. Um dia desses, alguém disse para mim, pastor, uma pessoa chegou para mim e perguntou, fulano de tal está lá na tua igreja? Eu disse, tá. Fulano também? Tá. Disse assim, mas Deus está mandando só as tranqueiras para lá, né? Vocês são tudo tranqueira, hein?
Daí eu olhei e eu pensei assim depois, né? Estamos no caminho certo. Porque o Senhor Jesus veio por pecadores. Ele veio por tranqueiras, né? Ele não veio pelos sãos, ele veio pelos doentes. Quem precisa de um Salvador? Quem está acabado, quem fracassou, quem é incapaz, completamente incapaz de salvar a si mesmo. Quem entendeu que não tem como pagar a Deus por todos os pecados que cometeu contra Ele. Esse precisa de um Salvador. Deixa eu perguntar para você uma coisa. Quem aqui admira o trabalho de um salva-vidas? Quem admira um trabalho de um salva-vidas? Trabalho importante, não é? Fica ali na praia. Se alguém se afogar, pula lá para salvar aquela vida, né? Que coisa importante. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Você pode olhar e dizer assim, importante, legal. Mas se você só vai admirar realmente, num nível assim que você nunca admirou antes, no dia em que você estiver se afogando e aquele salva-vidas pular lá e te arrastar de lá, que você vai entender, eu estava à beira da morte, Ele me salvou. Como é que eu pago por isso? Como é que eu agradeço o suficiente por isso? Jesus fez muito mais. O que a palavra de Deus nos diz é que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ele foi lá e nos ressuscitou. Ele fez o que ninguém mais podia fazer. Ele foi ao nosso encontro. E só quando nós entendemos isso, entendemos o custo disso para Ele, nós podemos começar a valorizar o Senhor como Salvador que Ele é. O grande Salvador que Ele é. Acho que era Spurgeon que dizia, eu sou um pecador, eu entendi que o meu pecado era tão grande, mas tão grande, que só um grande Salvador poderia resolver o meu problema. É esse grande Salvador que nós encontramos. Ele veio para esses grandes pecadores, esses grandes injustos aqui, que nós encontramos no nosso texto. A pergunta para você é, quem é você? Você é esse que entendeu o seu pecado. Você é esse que entendeu como precisava de um Salvador. Você é esse que entendeu que não conseguia fazer nada por si mesmo para resolver o seu problema. Você é esse que entendeu que estava completamente falido em seus pecados, perdido, longe do Senhor, mas não queria mais continuar como estava antes. Mas não queria mais permanecer mergulhado no lamaçal do seu pecado. Você é esse que enfim teve os olhos abertos para enxergar Jesus e colocou completamente sua confiança nele. E assim como Pedro, naufragando, clamou, salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor. Quem é você? Ou será que você se encontra satisfeito no seu pecado? Está tudo bem comigo. Percebo, não tenho andado como o Senhor gostaria que eu andasse. Percebo que não tenho comunhão com Ele como eu deveria ter. Percebo que tenho vivido uma vida distante do que Ele espera de mim. Mas está tudo bem, está tudo tranquilo. Não preciso mudar. Talvez algum detalhezinho aqui e ali, mas não preciso mudar. Eu estava preparando essa mensagem, eu me lembrei de uma música que fez um sucesso há um tempo atrás. E sabe, é impressionante, né? Como tem músicas assim que a gente nunca parou para ouvir. A gente aprende a letra de tanto que o povo escuta, né? Essa é um exemplo desses. A música da grande teóloga Ivete Sangalo. Nessa música ela dizia o seguinte: não precisa mudar, vou me adaptar ao seu jeito, seus costumes, seus defeitos, seus ciúmes, suas caras, para que mudá-las? Deixa eu lhe dizer uma coisa, sabe quem vai cantar essa música para você?
Satanás, Jesus não. É Satanás que vai olhar para você e vai dizer: não precisa mudar. Eu me adapto ao seu jeito. Pode manter os seus costumes, os seus defeitos. Para que mudar? Jesus é um Salvador. Jesus, ele vem exatamente para nos arrancar do pecado. Ele vem para operar mudanças em nós, porque somos pecadores, injustos longe dele. Ele nunca vai dizer: eu vou me adaptar ao seu jeito. Ele vem ao nosso encontro para nos transformar por completo. Ele não quer fazer só uma reforma moral em nós. Ele não quer só mudar a sua roupa, mudar o jeito de você falar, os ambientes que você frequenta. Ele quer fazer isso também. Mas não somente isso. Isso é muito pouco para a obra que o Senhor vai fazer. O Senhor quer mudar o nosso coração. Ele quer mudar os nossos desejos. Ele quer mudar a nossa vontade. Ele quer mudar os nossos interesses. Ele quer mudar as nossas motivações. Ele quer mudar tudo em nós. Nos transformar por completo. De modo que agora, eu não simplesmente não faço mais isso, não faço mais aquilo. Eu agora digo: Senhor, qual é a tua vontade? O que o Senhor quer que eu faça, Senhor? A tua vontade, não a minha. É isso que eu quero. É o meu desejo. Eu quero isso agora. Porque o Senhor abriu os meus olhos. Porque o Senhor mudou o meu coração de pedra. O Senhor me fez agora enxergar o que eu não via. O Senhor agora me fez amar aquele que me amou com tão grande amor que eu não merecia. O Senhor quer fazer uma obra em você, de forma que você tenha um compromisso completo com Ele. Um compromisso profundo, um compromisso de vida e de morte com Ele. Porque o Senhor Jesus disse que aquele que não tomar a sua cruz, aquele que não estiver disposto a perder até a própria vida por Ele, não pode ser seu discípulo. Então, a primeira lição sobre a salvação que nós encontramos aqui é que a salvação é para pecadores, para grandes pecadores, para injustos, mas que enfim foram alcançados, mas que enfim entenderam seu pecado, mas que enfim perceberam que precisam de um grande Salvador. A segunda lição que nós vamos encontrar aqui no nosso texto é como essa salvação acontece. Como ela acontece? Vamos voltar para o verso 18. Ele diz: pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Como essa salvação acontece? Eu vou dizer aqui as palavras bonitas, os termos teológicos, para você aprender umas palavras novas aí, para levar para casa. O sacrifício, a salvação, ela acontece por meio do sacrifício de Jesus. E esse sacrifício, nota, né? O justo pelos injustos. Nota, ele diz que ele morreu no seu corpo. Ele entregou-se de uma vez por todas. Então, esse sacrifício de Jesus, ele foi um sacrifício vicário. O que é isso? O que significa esse negócio de vicário? Eu ouvi falar do vigário, mas do vicário. Né? Se você já ouviu alguém falando, por exemplo, que o Papa é o vigário de Cristo, o que é o vigário? Vem daqui a palavra. Vicário significa substituto. Ele é o substituto de Jesus na terra. Oh, mentira grande. Mas é isso que significa, tá? Então, a ideia de que o sacrifício de Jesus ele é vicário, é que ele é um sacrifício substitutivo. Ele tomou o nosso lugar. Ele nos substituiu, como diz o texto, o justo pelos injustos. O justo no lugar dos injustos. Isaías já tinha profetizado, né, há séculos antes. Ele tomou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz, porque o castigo era para nós. Como é que esse castigo traz paz? Porque o castigo caiu sobre ele.
Pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele nos substituiu. Ele tomou o nosso lugar. Foi um sacrifício vicário. Foi um sacrifício penal, porque ele recebeu uma penalidade no nosso lugar. Tínhamos uma dívida diante de Deus. O nosso pecado. E o salário do pecado é a morte. Havia então uma sentença de morte sobre nós. E quando então a ira de Deus deveria cair sobre nós, Ele nos substituiu e recebeu sobre Ele a penalidade. É um sacrifício vicário, mas é um sacrifício penal e é também um sacrifício expiatório. O que significa isso? Ele levou, Ele tirou de sobre nós. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Ele removeu o pecado de sobre nós. E Ele trouxe agora a paz com Deus. É por isso que o texto diz, para nos levar a Deus, nos aproximar de Deus, nos conduzir a Deus. É assim que a salvação acontece. Tudo isso por meio da sua morte. Ele foi morto no seu corpo, na sua carne. Nós deveríamos ter subido naquela cruz. Nós deveríamos ter bebido o cálice da ira de Deus, mas Ele tomou o nosso lugar e Ele recebeu a ira de Deus. Como Isaías profetizou, Ele foi moído, aprove a Deus moê-lo. A cruz era nossa, a morte era nossa, mas Ele tomou sobre si completamente a nossa culpa, o nosso juízo, Ele tomou sobre si. E aqui, irmãos, é basicamente um resumo do que nós chamamos de evangelho. O que é o evangelho? O evangelho é boa notícia. Que boa notícia é essa? Havia a má notícia. Éramos pecadores, injustos, merecedores da ira de Deus, tinha uma sentença de morte sobre nós, estávamos condenados. E não tinha nada que a gente pudesse fazer. Qual é a boa notícia? Deus mesmo resolveu o nosso problema. Ele mandou o seu Filho Jesus. Jesus tomou o nosso lugar. Ele recebeu a nossa condenação. E nós recebemos dele a sua justiça. Fomos considerados como se pecado não tivéssemos mais. Como se justos fôssemos. Porque quando o Pai olhou para nós, Ele disse, você não deve mais nada, a dívida está paga porque o meu Filho recebeu o pagamento, o juízo sobre Ele pagou no seu lugar. Esse é o Evangelho. E quando os autores bíblicos eles tentam resumir a mensagem do Evangelho, essa boa notícia, eles não param na morte. Ele morreu, mas Ele também ressuscitou. Final do verso 18, ele diz, ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. De alguma forma, o Espírito atuou nele e o trouxe de volta à vida. Nós ainda vamos falar um pouquinho sobre ressurreição hoje. Mas o ponto é que a morte e a ressurreição de Jesus são a garantia, são a boa notícia de como nós somos aceitos por Deus agora. Quando olhamos e confiamos e entendemos, foi por mim, para me dar nova vida, para que eu vivesse com Ele agora, para pagar a minha dívida. Então nós entendemos a boa notícia, recebemos a boa notícia, recebemos todos os benefícios que foram conquistados por Jesus para nós naquela cruz. Agora uma terceira lição que nós ainda aprendemos no nosso texto, é que essa salvação conquistada por Jesus, ela está disponível. Ela está disponível. Ela pode ser recebida. Vamos dar uma olhadinha nos versos 19 e 20. Olha o que o texto diz. No qual, ele tinha acabado de falar do Espírito, né? Então ele diz, no Espírito, no mesmo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. Vamos entender isso daqui.
É esse o texto, é essa parte difícil, né, que Lutero falou para nós, tá? É essa parte que ele diz, eu não sei bem o que é que Pedro estava querendo dizer aqui para nós. Nós temos algumas perguntas aqui para o texto. A primeira delas, ele fala sobre espíritos em prisão. Quem são esses espíritos em prisão? Uma outra pergunta, o que foi pregado? Ele foi e pregou. O que foi pregado? Uma terceira pergunta, quando isso aconteceu? Quando ele foi e pregou esses espíritos em prisão? São algumas perguntas que a gente precisa responder. E sabe de uma coisa? Eu trouxe aqui para nós pelo menos 5 possibilidades, tá? De como entender esse texto aqui. Mas a verdade é que você vai encontrar várias que às vezes são uma mistura de algumas dessas possibilidades. Mas as 5 principais eu vou apresentar para vocês. Primeira, como é que alguns têm entendido esse texto? Eles entendem que Jesus, através do Espírito Santo, ele pregou, né, pelo Espírito, ele pregou através de Noé, lá nos dias de Noé, enquanto a arca estava sendo construída, aos homens que estavam presos pelos seus pecados. Então é assim que alguns têm entendido, tá? Então, pelo Espírito Santo, Jesus pregou através de Noé, lá nos dias de Noé, aos homens que estavam presos pelos seus pecados, seriam espíritos em prisão. Vamos para a segunda alternativa. Segunda, alguns entendem que é o seguinte, depois de Cristo morrer, ele morreu lá na cruz, depois que ele morreu, tá? Ele pregou aos que estão no inferno. Então, os espíritos em prisão são aqueles que estão lá no inferno. Ele foi lá e pregou para eles o evangelho, uma mensagem, uma segunda chance, uma segunda oportunidade para eles. Então, Jesus morreu, para onde ele foi? Ele foi lá no inferno pregar para aqueles que estavam presos lá, espíritos em prisão, para dar uma segunda chance para eles. Essa é a segunda alternativa. Terceira alternativa, mais uma vez, depois de morrer, né, Jesus passou pela cruz, Cristo pregou aos que estão no inferno também, mas não para dar uma segunda chance. Ele foi para lá proclamar a sua vitória sobre os pecados, sobre o mal, e assim confirmar a condenação definitiva daqueles que estão lá no inferno. Então, Jesus morreu, para onde ele foi? Foi lá no inferno proclamar vitória sobre o inferno, vitória sobre o pecado, vitória sobre a maldade e a condenação definitiva daqueles que ali estão. Quarta alternativa, depois de morrer, né, quando Jesus passou pela cruz, Cristo pregou libertação aos que tinham se arrependido pouco antes de morrer no dilúvio, tirando-os do purgatório. É claro que essa aqui é falsa, porque nem purgatório não existe, né? Tem na Bíblia. Quanto ao homem está destinado a morrer uma só vez. Depois disso, segue-se o juízo. É céu e inferno. A Bíblia nunca fala sobre o meio termo, tá? Mas enfim, o que ele está dizendo aqui? Nos dias de Noé lá, os anjos, os homens, né? Alguns tinham pecado e tal. Só que na hora que o dilúvio chegou, não dava mais tempo deles entrarem na arca, mas se arrependeram. Vixe, rapaz, Noé estava certo. Como eles se arrependeram, então Deus olhou e disse assim, onde é que eu vou botar eles, né? É no céu? Não, porque não deram ouvido a tempo. É no inferno? Também não, porque se arrependeram. Eu vou botar aqui no purgatório. Ficar sofrendo um tempinho aí. Aí depois que Jesus então morreu, Jesus foi lá e disse, pronto, agora eu cheguei para tirar vocês daqui. Certo? Essa quarta alternativa. Quinta alternativa, depois de morrer e ressuscitar, mas antes de subir aos céus, ou seja, alguns vão dizer depois de morrer, outros vão dizer não, depois da própria ressurreição, mas ele ainda não tinha subido aos céus ainda, certo? O que aconteceu? Pregou vitória sobre os anjos caídos no inferno que tinham pecado com mulheres antes do dilúvio. Essa interpretação aqui, ela olha para Gênesis capítulo 4, falar dos filhos dos homens e 4, 6, exato, né? Os filhos dos homens e as filhas, os filhos de Deus e as filhas dos homens. Quase não sai, né? E aí entende que ali, na verdade, os filhos de Deus seriam anjos, que tiveram relacionamento com mulheres, e então ali se envolveram em algum tipo de pecado, casaram com aquelas mulheres lá. Então, quando Jesus, antes dele subir aos céus, ele teria ido lá no inferno e pregado sua vitória sobre esses demônios que tinham pecado lá antes dos dias de Noé. Okay? Então, 5 alternativas.
Pergunta é, com qual que a gente fica? Né? Com qual que a gente fica? Eu vou apresentar a minha posição. Opa, meu irmão, muito obrigado. Só beber aqui um pouquinho do óleo da unção. Então vamos dar uma olhadinha aqui a minha posição. Analisando esse texto, essa é a visão que eu entendo que faz mais sentido, à luz do texto, à luz do contexto, tá? Já vou logo adiantando. A minha posição, ela é parecida, não é exatamente igual, parecida com a primeira alternativa. Então vamos dar uma olhadinha aqui, certo? Bom, como eu falei, no verso 18 ele tinha falado, ele foi ressuscitado pelo Espírito. No qual, então ele continua falando agora, ele falou do Espírito, então ele vai e continua falando sobre algo que o Espírito fez, tá? E o que é que ele fala? No verso 19, né? Ele vai dizer, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Pronto, vamos dar uma olhadinha aqui. Primeiramente, eu entendo que pelo Espírito, Jesus ele estava indiretamente pregando através de Noé aos homens que naquela época estavam desobedecendo a Deus e que agora se encontram em prisão. Se encontram onde? No inferno. Então, através da pregação de Noé, é como se Cristo, pelo Espírito Santo, estivesse pregando para aquela geração de Noé, que naquela época estava desobedecendo a Deus enquanto ele construía a arca, mas que agora estão no inferno, porque eles foram desobedientes, estão em prisão. Por que que eu entendo que essa posição ela faz mais sentido? Primeiro, porque Pedro já falou algo parecido com isso aqui na sua carta, no capítulo 1, versos de 10 a 11. Dá uma olhadinha comigo o que ele diz. Ele diz assim: foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo, que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. O que o texto está dizendo? Que através dos profetas, o Espírito de Cristo estava atuando lá, na pregação deles, apontando para Cristo, de alguma forma. Aqui também, a ideia me parece que pelo Espírito de Cristo, Noé estava pregando naqueles dias, ok? Segunda coisa, os espíritos em prisão, Pedro ele fala um pouquinho a mais sobre eles. Se você olhar de novo, verso 19, ele diz, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, aí o verso 20, que há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Quem eram esses espíritos em prisão? Eram aqueles que estavam desobedecendo a Deus durante o período em que Noé estava construindo a arca, certo? Isso significa o quê? Quando nós vamos para os relatos bíblicos desse período, a única coisa que é mencionada que desobedecia a Deus durante o período da construção da arca, eram homens. O texto não fala sobre demônios, o texto não fala sobre anjos, ele fala sobre homens. Interessante que Gênesis 6:5 vai falar exatamente isso. Deus viu que a maldade deles aumentava cada vez mais, e por isso Deus decidiu trazer aquele dilúvio. Então nós não encontramos nenhuma referência diretamente a anjos pecando contra Deus durante o período em que a arca estava sendo construída, certo? Então penso que aqui, esses homens, que inclusive zombavam de Noé naquele período, são exatamente esses que vão receber esse juízo aqui. E o que Noé pregava? Tá? Quando a gente vai para 2 Pedro, capítulo 2, verso 5, por exemplo, ele vai dizer que Noé era o pregador da justiça. Tá? Noé, ele trazia uma mensagem acerca da justiça de Deus, acerca do juízo de Deus. Então o que Noé pregava aqui? Eu entendo que certamente Noé pregava uma mensagem acerca dos pecados daqueles homens, portanto da injustiça deles, o texto já falou aqui, né, o justo pelos injustos, sobre a justiça de Deus, ou seja, a ira de Deus que viria sobre aqueles pecados, falava sobre o dilúvio, inclusive estava construindo a arca por causa disso, e portanto era uma mensagem também de chamado ao arrependimento. Entra na arca,
enquanto há tempo. O juízo está chegando. Vocês têm pecado contra Deus e o juízo de Deus virá. Por isso, eu entendo que aqui em resumo, o que ele está dizendo é a mensagem de salvação, essa salvação conquistada por Jesus, essa mensagem ela já estava disponível e ela continua disponível hoje para nós. É muito interessante, outra coisa que o texto diz é, enquanto Deus esperava pacientemente, com paciência. Deus poderia vir e destruir logo tudo. Não precisava esperar uma arca ser construída. Ele tinha várias maneiras de resolver o problema, não precisava nem trazer dilúvio, né? Bastava ele, eu vou dar aqui um ataque cardíaco, né? Pronto. Resolveu o problema. Mas ele estava aqui esperando pacientemente. Ele estava dando uma oportunidade para aqueles homens de ouvirem a mensagem, de responderem a ela. Seja positivamente, seja negativamente. É interessante que nós ainda vamos ver depois, na carta do próprio Pedro, que ele diz que algumas pessoas estavam da mesma forma zombando, dizendo assim, olha, por que Deus tarda? Você está dizendo aí que vem um juízo? Olha como parece os dias de Noé, né? Você está dizendo aí, e por que Jesus vai voltar? E por que ele está demorando tanto? E Pedro vai dizer, ele não está demorando. Ele está sendo paciente, aguardando que todos se salvem. Que todos aqueles que crerão nele venham à fé. E então o juízo vem. Então Jesus volta. Ok? Então, uma outra coisa interessante é que Pedro está escrevendo para os seus leitores que era um grupo pequeno de pessoas vivendo no meio de uma comunidade hostil. Nós já temos visto isso. Esses irmãos estavam experimentando perseguição, sofrimento, calúnias, difamação. Eles eram uma minoria. E Pedro está lembrando para eles aqui, olha, vocês estão vivendo no meio de ímpios que perseguem vocês, que zombam de vocês, que falam mal de vocês. Mas lembrem de uma coisa, foi assim também com Noé. Noé viveu no meio de uma geração perversa que zombava dele enquanto ele pregava. Ele era a minoria também, mas Cristo estava lá agindo através de Noé. Cristo estava lá usando Noé para falar àquela geração, ainda que aquela geração foi condenada no final. Então não desanimem, continuem pregando com fidelidade, testemunhando com fidelidade no meio dessa geração ímpia que persegue vocês. Pedro não já falou sobre isso? Aqui no próprio capítulo 3, versos 15 e 16, o que ele tinha dito para esses irmãos? Ele tinha dito, antes santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados com as suas calúnias. O que ele tinha dito? Irmãos, continuem firmes no Senhor, obedecendo a Jesus e dando testemunho, sabe, sofrendo por fazer o bem, sofrendo por viver para Deus. Para quê? Para que os ímpios que falam mal de vocês sejam envergonhados. Tratem eles com gentileza e testemunhem para eles. Isso vai levantar perguntas. Por que esse povo sofre tanto? E permanece fiel, e permanece fazendo as coisas certas, e permanece buscando o bem até de quem persegue eles. Eles vão perguntar para vocês qual é a diferença, o que está acontecendo, e vocês vão poder testemunhar para eles. Vocês são um grupo pequeno que tem que continuar testemunhando no meio dessa geração. Assim como foi também nos dias de Noé, que ele fala que só 8 pessoas, né, foram salvas lá no dilúvio. Então a salvação ela é disponibilizada a todas as pessoas através da pregação. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. A salvação é disponibilizada. Deus espera pacientemente. Deus podia ter destruído tudo e Deus podia destruir tudo agora. Ele fala sobre um dia de um juízo vindouro. Mas por que ele não faz? Porque ele espera pacientemente. A mensagem está sendo pregada hoje. As pessoas estão ouvindo essa mensagem. A mensagem está diante delas. De uma maneira que talvez nunca aconteceu na história.
por via impressa, através de missionários indo para outros países, pela internet, vídeo, áudio, de tudo que é jeito. A mensagem está disponível. Mas, uma quarta lição que nós aprendemos aqui, é que a salvação continua sendo rejeitada por muitos, assim como foi nos dias de Noé. E poucos são, às vezes, os que são salvos. Ainda nos versos 19 e 20, como eu já falei, os crentes eles eram minoria nos seus dias. Ele diz, só 8 pessoas. Poucas pessoas foram salvas, a saber, 8. 8 pessoas, foi Noé e a sua família, seus filhos, as noras e a sua esposa. Só 8 foram salvas, né, através da água, né, passando lá pelo dilúvio, né, dentro da arca. Irmãos, às vezes parece que Deus não está fazendo nada, que Deus não está abençoando, porque a gente prega, e as pessoas rejeitam, porque a gente fala e as pessoas, elas parece que não estão se convertendo. Essa mensagem tão maravilhosa do Evangelho, Cristo Jesus, a obra parece que não cresce, por mais que a gente se esforce muitas vezes, e a gente fica às vezes tentado, como esses irmãos aqui. Esse povo só persegue a gente, esse povo não dá ouvido a gente, somos um povo pequeno. Será que Deus não está agindo? E Deus está dizendo que Ele continua agindo. Ele continua agindo. E uma das maneiras que Deus age é tornando aquelas pessoas que estão ouvindo a mensagem, mas estão rejeitando a mensagem, mas tornando essas pessoas indesculpáveis diante dEle. Indesculpáveis por quê? Primeiro porque elas ouviram uma mensagem da graça. Deus podia simplesmente ter destruído, mas Ele deu a oportunidade dessas pessoas ouvirem sobre aquilo que Ele fez, sobre a graça, o favor imerecido que havia disponível, perdão, havia perdão para elas, havia salvação para elas, disponível diante delas. Elas rejeitaram. Portanto, são indesculpáveis. Não vão poder chegar diante do Senhor naquele último dia dizendo, eu não sabia. O Senhor diz que, Paulo fala lá em Romanos capítulo 1, né, que o Senhor ele dá testemunho de si mesmo até por meio das coisas criadas, da criação. Ele revela algo acerca dele mesmo. E que os homens rejeitam isso. Quanto mais, irmãos, aqueles que rejeitam a pregação, a mensagem do Senhor. Mas uma outra razão do porquê esses homens são indesculpáveis é por causa da paciência de Deus. Deus pacientemente concedeu mais um ano, mais 10 anos, mais 30 anos. E aquelas pessoas continuavam rebeldes. E pregamos, as pessoas rejeitam, e Deus vai dando mais um dia, mais um ano. E essa paciência de Deus será um testemunho de juízo contra eles. Vocês deveriam ter respondido e não responderam. Outra coisa que ele deixa muito claro para nós é que o juízo é certo. Aquelas pessoas lá nos dias de Noé, que estavam desobedecendo, elas são descritas agora como o quê? Espíritos em prisão. O que significa? Elas foram desobedientes nos dias de Noé, mas agora, qual era a situação delas? Estavam em prisão. Elas estavam numa situação da qual elas não poderão mais sair. Como eu disse, quanto ao homem está destinado a viver uma só vez. Depois disso segue-se o juízo. Lembra daquela história, alguns dizem que é parábola, do rico e do Lázaro? Lembra o que eles dizem lá? O que o rico diz? Senhor, pede para Lázaro vir aqui só molhar aqui a minha língua. Ele diz assim, não dá para passar de lá para cá. Tem um abismo entre vocês. E a ideia também não dá para você passar para lá. Eles estavam agora em prisão, em sofrimento. Não há segunda chance. Não há segunda chance. Nós temos que responder a Deus aqui e agora. O que nós temos é o hoje. Hoje. É por isso o autor de Hebreus vai dizer, se hoje ouvides a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações.
A mensagem do Evangelho é dita na palavra de Deus que ela é para alguns cheiro de vida. A gente escuta e aquilo, né? Vida. Que coisa maravilhosa. Que coisa desejável. Mas para outros é cheiro de morte. Cheiro de morte. É uma mensagem urgente. A arca se fechará. Assim como era nos dias de Noé, há um momento em que a arca se fechará e não dará mais para fugir do juízo, da ira, do dilúvio de Deus. Portanto, a salvação é rejeitada e isso atrai juízo certo. E nós não precisamos desanimar, porque muitas vezes pessoas, ao invés de se voltarem para Jesus, ouvirem a mensagem que nós proclamamos, pelo contrário, se voltam contra nós. Por quê? Porque às vezes poucos apenas serão salvos. No dia de Noé, só 8 pessoas. A quinta lição que nós aprendemos aqui também sobre a salvação é que Pedro ele vai apresentar o batismo como um símbolo de salvação. A gente encontra aí no verso 21, olha o que ele diz. E isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Vamos entender o que ele está dizendo aqui. Ele tinha acabado de falar das águas do dilúvio. E dessas 8 pessoas sendo salvas através dessas águas. Então, ao falar disso, ele se lembra do batismo. Introduz aqui a ideia das águas do batismo. Por quê? Porque, irmãos, quando nós descemos as águas, aquilo é um símbolo de quê? De morte. É um símbolo de juízo. Assim como o dilúvio era. A ideia é que nós estamos morrendo. A grande diferença é que porque Jesus tomou o nosso lugar, ele morreu a nossa morte no nosso lugar. Mas nós merecíamos a morte, merecíamos o dilúvio vindo sobre nós, e nos afogando, e nos destruindo. É um símbolo de morte e de juízo. A grande questão é que assim como essas 8 pessoas foram salvas daquele juízo, nós também entramos na arca, nós confiamos no Senhor Jesus, fomos unidos com Ele, estávamos seguros nele, enquanto Ele estava recebendo todo o juízo no nosso lugar. Agora é interessante que ele fala aqui que o batismo salva, né? Olha aí o que ele diz no verso 21. Isso é representado pelo batismo que agora também salva vocês. Que conversa é essa, o batismo? Eu ir lá, mergulhar na água e tal, aquilo ali me salva, me salvou. Como é que eu entendo isso daqui? O que é que salva? Pedro explica para nós. Olha o detalhe do que ele vai falar logo em seguida. Ele diz, isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus. O que ele está explicando para nós aqui? Tá? O que salva não é simplesmente se molhar ali no batismo, ter o seu corpo lavado, tirar a sujeira dentro da água do batismo. Não é isso que salva. Ele diz, não é a sujeira do corpo que eu estou falando. Não estou falando só do ritual, em outras palavras. O que salva, ele diz, é essa consciência de vocês para com Deus, essa boa consciência, esse compromisso de vocês com Deus. Que muitas vezes na Bíblia é retratado como o nosso arrependimento e a nossa fé. Esse compromisso de nós entendermos que éramos pecadores, como falamos aqui, e nos arrependermos de quem nós éramos, desejarmos agora uma nova vida com o Senhor, e confiarmos completamente nele, essa boa consciência agora, esse compromisso com Ele, é o que nos salva. Então não é o ritual do batismo que salva você, é o que o batismo significa. Se você participa dele da maneira correta, entendendo o significado daquele símbolo, é isso que salva você. Então aqui a gente já aprende algumas coisas também, né? Primeiro, a gente sabe que o batismo ele é o primeiro passo na vida cristã. Quando nós entendemos o que Jesus fez por nós, e nós
nos comprometemos com Ele, o que a gente faz para declarar agora a nossa fé diante dos homens? A gente se batiza. A gente diz, olha, Cristo morreu por mim. Ele pagou a dívida dos meus pecados, eu fui unido com Ele. Então eu também morri com Ele. Para a minha velha vida e para o meu pecado. Ele morreu para me arrancar do pecado, como é que eu posso continuar vivendo no pecado? Então eu também morri para o pecado. Assim como Ele ressuscitou, o texto termina o verso 21 falando da ressurreição, novamente. Assim como Ele ressuscitou, eu também ressuscitei com Ele para a nova vida. Ele me fez nascer de novo. Quando a gente sai das águas, né, e puxa aquele fôlego de vida, é um símbolo também dessa nova vida. Então o batismo, primeiramente, ele não é opcional. O Senhor Jesus disse para a gente fazer discípulos, e a maneira, uma das coisas que Ele incluiu lá foi o quê? Batizando-os. Se você realmente entendeu o que Cristo fez por você, e se você entrou num relacionamento verdadeiro com Ele, a primeira coisa que você faz é se batizar. É a sua profissão de fé. Segunda coisa é que o batismo ele é algo consciente e voluntário, é um compromisso. Ele diz, não é a lavagem do corpo, mas é a boa consciência de vocês diante do Senhor, para com o Senhor. Então, o batismo ele não pode ser aplicado, por exemplo, a gente que não entendeu o Evangelho, ou que é incapaz de entender o Evangelho. Por isso que nós não batizamos, por exemplo, bebês. Porque o bebezinho ele não é capaz de entrar nesse compromisso com o Senhor, entender que o Senhor Jesus morreu por ele, pelos seus pecados, e que ele também morreu para o pecado, e ele ressuscitou para a nova vida. Aí ele vai lá e, gugu dadá, eu quero, né? Quer ser batizado. Não dá. Tem que ter consciência, tem que ter compromisso, entendimento do que o batismo significa. Terceira coisa, é um compromisso com uma nova vida. Se eu falei aqui para vocês, que fala exatamente desse juízo que caiu sobre Jesus, por causa dos nossos pecados, Ele não morreu para a gente continuar agarrado ao pecado. Então quando a gente sai das águas do batismo, a gente está dizendo o quê? Nasci de novo. Eu estou na nova vida. Eu estou comprometido, é isso que eu quero. Essa nova vida com o Senhor. Se não foi isso, irmãos, se foi só água, foi só mergulho, se você não tinha fé, não tinha arrependimento, não tinha compromisso com Deus, não tinha nova vida, foi só um banho que você tomou, não foi batismo. Ok? Então, duas perguntas rápidas para nós. Primeira é, você é batizado? Você é batizado? Ou seja, teve um dia realmente você entendeu o Evangelho que Jesus fez com você e você decidiu, eu quero andar com Jesus. Eu morri com Ele para a minha velha vida, eu nasci com Ele para a nova vida. E aí, você foi lá e se batizou. Teve esse momento na sua vida? Se não teve, a pergunta é por que não teve? Será que é porque você ainda não entendeu? Você ainda não entrou nesse compromisso com o Senhor? Porque todo aquele que entra nesse compromisso com o Senhor, a primeira coisa que ele faz é se batizar. E a pergunta de novo é, você é batizado? Ah, não, eu passei por isso aí tudinho. Mas passou de verdade? Ou você só tomou um banho? Tinha fé, tinha arrependimento de pecados, tinha nova vida, tinha um compromisso com o Senhor, tinha entendimento do Evangelho? Se não, foi só um mergulho. Você precisa avisar para nós, para a gente marcar o seu batismo. De verdade. Segunda coisa, batismo é símbolo dessa verdade da nova vida que foi conquistada para você por Cristo Jesus. E a pergunta é, quando você se batizou, era isso que você estava dizendo. Eu nasci de novo para uma nova vida. A pergunta é, aquilo foi da boca para fora ou é verdade? Ao olhar e examinar a sua vida, o que você vê? Você vê realmente um compromisso com o Senhor? Você entende que ainda é um pecador, que há coisas que precisam mudar, mas pela graça do Senhor você tem lutado, e tem amado Jesus, e tem buscado andar e andar cada vez mais com Ele, e clamado pela sua graça, isso é verdade na sua vida? Ou você continua vivendo do mesmo jeito que você vivia antes desse ritual de batismo? Vamos para a nossa última lição aqui, rapidinho, sexta lição, sobre salvação. Ressurreição é garantia da salvação. Olha aí o que o texto diz, finalzinho do verso 21 e verso 22. Final do verso 21 ele diz, por meio da ressurreição de Jesus Cristo,
que subiu aos céus e está à direita de Deus. A ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. É interessante que é como se tivesse um parêntese no verso 21, que a gente poderia ler inclusive assim, ó. E isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Aí pula o parêntese aí, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Então o Senhor nos salva não apenas por meio da morte dele. O que o texto está dizendo é que ele nos salva também por meio da sua ressurreição. O que ele está querendo dizer com isso? Jesus morreu por nós, mas ele não ficou na morte. Ele não ficou lá no túmulo, na tumba. Jesus, ele não tinha pecados. Foi pelos nossos pecados que ele morreu. Então a morte não podia retê-lo. Ele saiu vitorioso da morte. E assim ele nos dá as promessas que ele tinha nos dado sobre a nossa própria ressurreição, ele nos dá agora a certeza dessa ressurreição. Ele diz para nós que assim como ele ressuscitou, ele que é a primícia dos que dormem, nós também vamos ressuscitar para vivermos para sempre com ele. Para sempre com ele. Deu certo aí? Um detalhe importante para nós. Vamos voltar para cá, tá? Deixa esse mosquitinho aí. Vamos voltar aqui para o nosso texto mais importante. Um detalhe aqui importante para nós. Jesus, como Deus, ele sempre teve autoridade sobre tudo. Mas Jesus, ele assumiu uma nova natureza, ele se fez homem. E nessa posição agora, ele se encontrava como Deus-homem, tá? Tanto Deus, quanto homem plenamente também. E nessa posição agora de Deus-homem, ele sofre como nosso representante, ele morre no nosso lugar, mas ele também é exaltado àquela posição que ele sempre teve, de governador supremo sobre todo e sobre todos. E ele agora reina à direita de Deus, governa à direita de Deus, em nosso favor, em nosso lugar. É por isso que o texto diz no verso 22, subiu aos céus e está à direita de Deus. E a ele estão sujeitos o quê? Anjos, autoridades e poderes. Em outras palavras, todos estão sujeitos a ele. Todos estão sujeitos a ele. Isso significa o quê? Ninguém tem poder de impedir a sua salvação conquistada para nós. Não tem poderosos, não tem anjos, não tem demônios, não tem ninguém que possa impedi-lo de salvar-nos, de consumar aquilo que ele conquistou para nós. Por fim, então, eu quero apenas trazer 3 lições rápidas para nós sobre esse texto difícil, sobre essas 6 lições aqui, né, sobre a salvação. A primeira é, nós temos um texto difícil, e uma coisa que a gente aprende quando a gente está diante de textos difíceis é o quê? Doutrinas importantes, elas não podem ser baseadas em apenas um texto, especialmente sendo esse texto obscuro, sendo esse texto um texto disputado, difícil de compreensão. Elas precisam ser confirmadas por passagens onde essas verdades aparecem de maneira mais clara e mais direta. Isso é importante, por quê? Todas essas verdades que eu falei para vocês aqui, sobre quem é que deve ser salvo, sobre como é que a salvação acontece, sobre o fato da salvação estar disponível, sobre o fato da salvação ela ser rejeitada por muitos e às vezes poucos serem salvos, sobre o fato do batismo ser um símbolo da salvação e sobre o fato da ressurreição ser uma garantia da nossa salvação. Todas essas verdades, elas aparecem com muita clareza em muitos outros lugares da Bíblia. Por isso a gente pode ter confiança de pregá-las. Agora, infelizmente, muitas pessoas às vezes vão pegar um texto obscuro, ou às vezes pegar um texto fora de contexto, e elas vão defender uma série de coisas, e a gente precisa ter muito cuidado com isso, tá? Ter muito cuidado. Por quê? Porque é assim que muito facilmente nascem as heresias, as falsas doutrinas. Então preste muita atenção no que estão pregando para você. Examine, isso faz sentido dentro do texto. O que foi dito antes, o que foi dito depois. E veja se isso realmente faz sentido, para você não cair nas garras de falsos mestres. Segunda coisa, ninguém pode impedir a salvação do povo de Deus. O povo que foi comprado pelo sangue de Jesus na cruz. Ninguém. A pergunta então para você hoje é, você é povo dele? Você foi comprado por Jesus? Você está unido com ele? Como é que eu posso saber?
Como saber? Olhe para a sua vida. As marcas vão aparecer aí. Olhe pelo que você tem vivido. Quais são os seus desejos? Ele morreu para te arrancar das garras do pecado e do diabo, para você ter vida com Ele, andar com Ele. Olhe para a sua vida. Você tem andado com Ele. Você tem vivido para Ele, você tem desejado as coisas dEle, você tem se sacrificado por Ele, você tem se entregado pela vontade dEle. É isso que você deseja, é isso que você anseia. Qual o lugar de Jesus na sua vida? Ou você tem vivido pelo que você quer, do jeito que você quer, do jeito que lhe dá na telha? E no final, Jesus fica como uma espécie de ajudador, como uma espécie de gênio da lâmpada. Já tentei de tudo, nada deu certo, deixa eu esfregar a minha lâmpada aqui, né? A oração. Senhor, dá uma forcinha aí, vai lá. Que lugar Jesus ocupa na sua vida? É aí que você vai ver se você está andando com Ele, se você é povo dEle, se Ele comprou você. E se você descobrir que apesar dos seus pecados, o Senhor tem trabalhado na sua vida e você está andando com Ele. E você às vezes andando devagarinho, mas você continua andando com Ele, amando a Ele, desejando o que Ele quer. Então você pode descansar na segurança. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Pois estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ninguém tem poder para desfazer aquilo que Ele comprou na cruz. Por outro lado, não se engane, não se engane. Não haverá segunda chance, não haverá. O que você tem é hoje, é o hoje que você tem. Não vai ter segunda chance. Não confie, mas amanhã, depois que eu fizer isso, depois que eu fizer aquilo, no final eu vou ter. Não há segunda chance, o que há é o hoje. Deixa eu dizer uma coisa para você. Todas as pessoas que morreram nessa vida, nessa terra, elas tinham planos para a semana que vem. Planos para o mês que vem, às vezes, plano para o ano que vem. Todos eles. Mas chegou o dia. O dia chegou e eles não puderam adiar. A arca se fechou e não deu tempo de entrar. Uma vez eu estava no interior e um primo meu estava contando que um amigo dele tinha morrido de moto. Tinha morrido de moto. Tá? Ele disse que eles estavam lá no churrasquinho e aí o amigo dele queria comer um churrasquinho, mas estava sem o dinheiro. E aí ele disse assim, rapaz, bota esse churrasquinho aí para esquentar para mim, que eu vou só pegar o dinheiro ali em casa e quando eu voltar eu como esse churrasquinho. E ele foi na moto, ó. Vum. Sabe o que aconteceu? Ele não voltou. Ele tinha planos. Comeu aquele churrasquinho ali. Eu vou só aqui em casa, eu volto já. Um percurso que ele já tinha feito diversas vezes na vida. Mas sabe de uma coisa? Como meu primo disse, morreu com fome. Né? Ele morreu sem concretizar um plano pequeno que ele tinha. Não era um plano para amanhã, não era um plano para o mês que vem, não era um plano para o outro ano. Era um plano para alguns minutos. Ele não concretizou, porque a vida não está nas nossas mãos. O que nós temos é o agora. Portanto, eu digo para você, se você entendeu quem é Jesus, o que Ele fez, se você entendeu que precisa desse Salvador, corra para Ele, corra agora, corra hoje. Corra para Ele e não dê sossego à sua alma enquanto você não se encontrar em comunhão com Ele, enquanto você não se encontrar experimentando o seu amor, experimentando o seu perdão, experimentando essa vida nova que Ele conquistou para o seu povo. Vamos orar nesse momento? Senhor, nós agradecemos o Senhor pela Tua palavra, agradecemos por tão grande salvação, que custou um preço tão alto, a morte do Teu Filho santo, Teu Filho eterno, o Teu Filho puro, o Teu Filho perfeito, o Teu Filho sem pecado, tomou o nosso lugar e morreu naquela cruz por nós. Ó Deus, que nossas vidas possam servir para a glória dEle, possam servir para revelar aos outros o grande amor dEle, a beleza dEle,
A graça dele nos ajuda a vivermos essas vidas, Senhor, que trazem glória ao teu nome, e assim sermos instrumentos nas tuas mãos, para que outras pessoas também desfrutem dessa tão grande salvação conquistada por Jesus. Abençoa teu povo. Se há no nosso meio alguém que ainda não encontrou-se com Jesus, que o teu Espírito opere poderosamente hoje na vida dessa pessoa, e ela possa ter a alegria desse encontro. Te peço em nome de Jesus. Amém.